Será que existe uma explicação espiritual para o alcoolismo? Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Aqui é Vivian Garrido. Hoje nós vamos falar sobre o alcoolismo, a relação energética e espiritual, né, desse problema que muitas pessoas têm de não conseguirem se controlar com o uso de álcool. E também a questão metafísica, né? A explicação que leva as pessoas a chegarem a esse ponto. Primeiro eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, dá uma olhadinha aqui. Se você não tiver inscrito, se inscreva, acione o sininho para você receber as nossas notificações e você sempre ser avisado dos nossos conteúdos. Nós também temos vários trabalhos energéticos e espirituais que nós fazemos aqui no Desperte Seu Melhor, que ajudam você a resolver problemas como o do alcoolismo, né, depressão e várias outras coisas, ansiedade, inclusive alguns problemas físicos que podem ter relações com a espiritualidade. Então, se você tiver interesse em fazer um reset quântico, alguma das nossas terapias, dá uma olhadinha nos links que vão estar bem aqui abaixo do vídeo. Chama a gente que a gente vai te explicar tudo direitinho, tá bom? Então vamos ao vídeo. Falando sobre o alcoolismo, muitas pessoas começam a beber às vezes como um lazer, né, como uma forma de relaxar ali no seu fim de semana, mas para alguns isso começa a se tornar uma coisa incontrolável e começa realmente a prejudicar, né, a saúde daquela pessoa, e não só a saúde física, né, como dar algum problema de saúde por causa disso, mas também a saúde emocional, né? Essa pessoa ela passa a não saber mais viver sem o álcool, e quando ela consome o álcool ela pode ter algumas reações bem complicadas. Então, a gente vai falar sobre a relação espiritual primeiro. Quando uma pessoa começa a consumir o álcool, como eu já falei num vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no card, vou deixar também aqui na descrição para vocês assistirem depois, que é um outro vídeo que eu falei se a pessoa que é espiritualizada, se ela pode ou não consumir álcool, tá? Então, lá no vídeo eu vou estar explicando isso, então você assiste também para você entender o que eu vou falar aqui. Mas essa pessoa que às vezes está consumindo algo ali para se divertir com os amigos, uma coisa casual, né, uma coisa que ela não faz todos os dias, mas ela toma ali a sua cervejinha, né, vai fazer um churrasco, vai se divertir, ela bebe uma bebida alcoólica, tem uma implicação. Mas a pessoa que começa a fazer isso com muita frequência e às vezes ela faz por motivos não muito legais, que, por exemplo, como afogar as mágoas, né? Aquela pessoa tá chateada, aquela pessoa não tá legal, e aí ela vai bebendo para poder se anestesiar, e com isso ela pode acabar adquirindo um vício, e com esse vício também podem vir outros problemas, como por exemplo a cirrose. Mas o que acontece? Quando você começa a consumir a bebida alcoólica, e isso começa a ficar frequente e até exagerado, dependendo também dos locais onde você faz isso, tem sempre, né, espíritos, né, tem entidades, tem energias que estão ao nosso redor, que são invisíveis. E tem algumas pessoas também que têm mais sensibilidade com relação a essas energias e a esses espíritos. Então, essas pessoas podem, inclusive, ser mais atingidas do que outras que não têm tanta sensibilidade. Então, essa pessoa ela começa a beber ali para afogar suas mágoas. Ela vai num bar, senta lá e começa a beber. O que vai acontecer? Ali o bar é um local onde estão cheios de entidades, né, cheio de obsessores que estão interessados na bebida, que estão interessados no fumo, que estão interessados em jogos, em coisas que tem ali naquele bar. Então, você tá lá amargurado, tá mal, né, você tá triste, você tá com problemas, e você vai lá beber para afogar suas mágoas. Essas entidades, como você vai estar baixando a sua vibração, como você vai estar abrindo o seu campo, essas entidades vão colar em você. E aí elas vão começar a te obsediar. Então vai chegar um ponto que você fazendo isso muitas vezes, você vai ter tantas entidades que bebem, né, com você, coladas ali no teu campo, que vai chegar um ponto que você vai começar a exagerar nessa bebida. E aí você não está bebendo mais somente por você está bebendo por todas aquelas entidades que estão ali coladas em você e que você não tem a mínima ideia. Então é muito importante que você tenha, né, uma espiritualidade, que você saiba se proteger dessas energias densas, em especial quando você vai para algum lugar assim para fazer o consumo de álcool, porque isso pode realmente acontecer, né? Esses obsessores depois irem embora com você para casa e aí eles ficarem ali te instigando a beber cada vez mais.
Então, a parte espiritual é essa, é muito importante você ter o seu campo limpo. Às vezes, se você não sabe fazer isso sozinho, existem terapias que fazem, né? Existem proteções que a gente consegue fazer, por exemplo, com o reset quântico. Fazer uma limpeza, tirar todos aqueles obsessores é uma coisa que dá para fazer espiritualmente e energeticamente com essas terapias. Então, se você não tem a condição de fazer isso sozinho, você pode de tempos em tempos fazer uma terapia dessa para poder desligar esses obsessores. E isso ajuda muito a pessoa a se livrar do vício. Tá? A gente já tratou aqui algumas vezes pessoas que tinham problemas com bebida, né, e até com outros vícios, como por exemplo do cigarro. A gente tem até um vídeo aqui, depoimento, né, do Daniel, que ele fala sobre o vício do cigarro, que foi completamente para ele sanado com o reset quântico. Então, existe a solução espiritual, mas às vezes isso não está só no teu espiritual. Tá? Isso pode se tornar também uma coisa fisiológica, obviamente. Você se acostuma com aquilo e depois você não consegue mais se livrar daquele vício, porque você já tem uma dependência física, né? Você já tem uma dependência da substância e não somente pela influência, né, daqueles obsessores que estavam ali atrás de você, te incentivando a beber. E tem outras coisas que levam também a pessoa a beber. Agora eu vou falar da parte metafísica. A parte metafísica, ela explica os sentimentos que a pessoa que adquire determinados comportamentos tem. Eu vou falar aqui de outros, já falei, por exemplo, da ansiedade, de outros também, vou deixar o link aqui embaixo dessa seleção de vídeos para você assistir depois, tá? Que a gente está falando de várias situações que as pessoas passam no dia a dia, né? Que fazem com que elas adquiram algum tipo de problema, né? Como a ansiedade, por exemplo. Né? Então, vou deixar aqui embaixo, se você tiver interesse em conhecer também sobre os outros, você pode vir aqui. A respeito do álcool. O alcoolismo, aliás, ele acontece com pessoas que geralmente reprimem os seus sentimentos. Então existem alguns tipos, né, de alcoólatras. Tem o alcoólatra, por exemplo, que ele é melancólico. Ele, quando bebe, ele fica sentimental, ele começa a chorar, né, ele começa a falar um monte de coisas que você até estranha, você fala, nossa, essa pessoa não é assim, essa pessoa não tem esse comportamento. E ele começa a ficar extremamente deprimido, depressivo, e ele chora, e cada vez ele vai bebendo mais, e cada vez ele vai ficando mais melancólico. Né? Esse é um dos tipos. O porquê que a pessoa fica nesse estado, né? Ela começa a adquirir o vício do alcoolismo, né? Do álcool, quando ela tem esse tipo de comportamento. Porque no dia a dia dela, ela reprime isso. Ela sente coisas, ela tem, às vezes, alguma tristeza na vida dela, tem alguma coisa que não tá legal, tem alguma coisa que tá incomodando ela, só que ela não expressa isso. Ela não conversa com ninguém, às vezes a pessoa faz alguma coisa que incomoda, que magoa ela, e ela não fala nada. E aí, no momento que ela consome o álcool, ela começa a ficar mais relaxada, e aí ela solta tudo aquilo de uma vez. E aí essa pessoa, às vezes, passa muita vergonha e depois ela fica envergonhada. No dia seguinte ela vai reprimir ainda mais. Nossa, olha o que eu fiz, olha o que eu falei. E ela vai reprimir ainda mais no dia a dia quando ela estiver sem o álcool. E depois, quando ela consumir o álcool, ela vai ter o mesmo comportamento. Então, quando você reprime os seus sentimentos de tristeza, você está também fazendo com que o alcoolismo possa acabar sendo um problema na sua vida. E tem aquele outro tipo de alcoólatra, que é o alcoólatra agressivo. Ele, quando bebe, começa a descontar tudo em todo mundo, ele começa a brigar, ele pode até chegar ao ponto de bater nas pessoas, né, de agredir mesmo fisicamente, porque ele também está reprimindo um sentimento. Então, às vezes, essa pessoa tem muita raiva de situações que aconteceram na vida dela, que pode ser coisas da infância, pode ser traumas, pode ser um monte de coisa. Ah, tá com raiva do chefe, tá com raiva do amigo, tá com raiva da mulher, tá com raiva do filho, tá com raiva de alguma coisa. Só que no dia a dia dela, ela reprime isso. Ele pensa que ele não pode expor essa raiva, porque ele é um gentleman. Né? Ele, no dia a dia, ele controla isso porque ele sabe que não é legal ser agressivo, que não é legal sair batendo em todo mundo. Só que é a mesma coisa, no momento que ele consome o álcool, ele libera toda essa energia que ele está acumulando, toda essa raiva que ele está acumulando. E aí ele desconta tudo naquele momento. E às vezes acontece de uma pessoa que consome muito álcool, que é alcoólatra, ela agredir, chegar a machucar, às vezes até assassinar uma pessoa, porque ela reprimiu muito aquele sentimento.
Então, como que você vai fazer para se livrar do alcoolismo ou para não chegar no ponto de você se tornar um alcoólatra? Você precisa trabalhar estas emoções. Dentro da metafísica, a explicação é essa. Se você está exagerando na bebida, se você não consegue se controlar quando você consome o álcool, você vai cada vez consumindo mais e cada vez que você consome, você vai ficando mais incontrolável aquele sentimento, aquela coisa explosiva que acontece com você, ou até melancólica que acontece com você. Eu citei aqui 2 casos, mas existem vários tipos. Você precisa aprender a lidar com os seus sentimentos. Quando você aprender a lidar com esses sentimentos, a se expressar da forma correta, poxa, uma pessoa tá me incomodando, chama aquela pessoa, conversa com ela, fala, ó, não tô gostando disso daqui, como podemos resolver, né? A mesma coisa, você tá com raiva de uma pessoa, chega e desabafa com alguém, chega para aquela pessoa e fala, olha, você fez isso que eu não gostei. Procura fazer isso quando você está equilibrado. Quando você não está ali num momento que tua vibração pode estar baixa, que você pode estar com obsessores, por causa do álcool, né? E aí você libera tudo de uma vez e depois você se arrepende. E aí a pessoa vai ficando também, além do sentimento que ela explodiu numa hora errada, ela vai ficando com a culpa, ela vai ficando com aquele sentimento de que ela errou, que ela não pode voltar atrás, aí ela vai ficando com mais mágoa e às vezes ela começa a ficar com essa mágoa inclusive de si mesma. E aí ela começa também a beber mais ainda para se punir por ela ter feito aquilo. E aí ela bebe de novo e faz aquilo de novo porque é um looping, é uma coisa que vai acontecendo sem parar. Então você precisa trabalhar essas 2 partes para você se livrar do alcoolismo. É claro que existem também os tratamentos médicos, tem medicamento, tem médicos que vão receitar tratamentos. Eu estou falando só da minha área aqui, que é a metafísica e a parte energética e espiritual. Mas jamais deixe de consultar o médico sobre essas questões também, tá? Mas a gente também consegue ajudar você nessas questões, limpando esses obsessores, fazendo proteções para você e também cuidando dessa parte, né, psicológica, que através de terapias como a reparação essencial, a gente consegue ir trabalhando esses sentimentos da pessoa para que a pessoa possa lidar melhor com isso e assim ela possa realmente se livrar desse vício, né, e realmente parar com a bebida alcoólica. Quando a pessoa é alcoólatra, geralmente ela tem que evitar para sempre mesmo, ela não pode mais consumir o álcool, né? É essa a recomendação geral, né? Mas se for somente um problema energético e espiritual e também nessa parte da metafísica, mais emocional, né? Às vezes isso pode ser trabalhado e a pessoa pode ter uma vida normal se ela puder voltar a se controlar, né, e conviver bem com isso, né, às vezes bebendo socialmente, né, mas cada caso é um caso. Eu não estou recomendando que uma pessoa que é alcoólatra beba de vez em quando, não é isso que eu estou dizendo, tá? Então eu quero deixar bem claro aqui que eu estou falando da parte energética e espiritual, mas tudo isso tem que ser feito dentro de um trabalho conjunto, né? São os médicos, a medicina, também a parte metafísica e a parte espiritual, porque essas partes elas unidas elas se ajudam, né? Às vezes a pessoa vai fazer um tratamento médico, mas se ela continuar com o obsessor ali no ouvido dela, fazendo com que ela continue bebendo ou tenha mais vontade de beber, vai ser difícil ela conseguir controlar esse vício. Então se você unir todas essas coisas, trabalhar o sentimental, trabalhar o espiritual e trabalhar também a parte física, né, que seria com o médico, com certeza você vai conseguir se livrar desse vício. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam aqui embaixo, comentem, compartilhem com outras pessoas e a gente vai também desenvolver outros materiais. Se você tiver algum outro assunto que você queira saber, é só falar aqui pra gente, tá? Que eu vou providenciar um vídeo a respeito pra vocês, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!